Olá, bem-vindo ao curso livre básico de teologia. Essa é a primeira aula. Na nossa primeira aula, vamos entender a formação da Bíblia e questões muito importantes, como as porções que ela é composta, como que temos hoje, como o Velho e o Novo Testamento, a formação dos escritos do Velho Testamento. Vamos entender também a história, um pouco da história da literatura judaica e a formação da Septuaginta, a formação dos escritos do Novo Testamento e também uma diferenciação entre Bíblia católica e Bíblia evangélica, ou protestante, como alguns chamam. Veremos também sobre a conservação dos documentos originais da Bíblia, como eles foram preservados ao longo de vários anos, e também vamos responder algumas perguntas sobre confiabilidade bíblica. Afinal, muitos perguntam: a Bíblia foi alterada? Será que podemos provar isso através de documentos históricos? Veremos no nosso curso sobre essa questão de confiabilidade bíblica e teremos uma resposta bastante concisa, com a possibilidade de você ter o acesso a fragmentos dos originais das Escrituras. Vamos falar também sobre os deuterocanônicos, ou também conhecido como apócrifos, um módulo defendendo e também refutando os deuterocanônicos. A nossa primeira parte, nós vamos entender sobre a formação da Bíblia. A Bíblia ela é composta de duas porções. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é composto pelo Taná, que é uma compilação dos escritos judaicos que consistem na lei, na Torá, Nevim, Ketuvim, que, na verdade, para a nossa classificação hoje são os livros da lei, os livros históricos, proféticos e poéticos, e temos o Novo Testamento, que trata-se de uma compilação de cartas. E tudo isso nós temos aí um período de 1.600 anos de escrita de toda a escritura que nós temos hoje compilada, entre por volta de 1477 a.C. até por volta do ano 100 depois de Cristo. Ela é composta pelo Velho Testamento 39 livros, Novo Testamento 27 livros, e foi escrita aproximadamente por 40 homens inspirados por Deus. Afinal, a Bíblia cristã, como se dá a sua origem? A origem da Bíblia cristã, como já foi introduzido, é o Taná dos judeus. O Velho Testamento, que nós chamamos hoje de Velho Testamento, é nada mais nada menos do que a compilação dos escritos sagrados do povo judeu, conhecido como Taná, que foi escrito em 1477 até aproximadamente 430 a.C. Já o Novo Testamento, houve aí um silêncio de 400 anos aproximadamente. Trata-se de uma compilação de várias cartas e livros escritos por apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares de Jesus Cristo, que começou a ser escrito aí por volta do ano de 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Compilação do Taná. O Taná, como conhecemos, é o Velho Testamento para a gente, Taná para o povo judeu. Foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. Nele, a composição básica se dá pela Torá. A Torá, leia-se os livros da lei, tá? O que também é conhecido como Pentateuco, que é composto pelo livro de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Exatamente, são os livros que compõem a lei de Deus. E é muito importante a gente saber essa separação, porque assim também os judeus eles veem. Quando nos referimos à lei, estamos nos referindo apenas aos cinco primeiros livros do Velho Testamento, que é a Torá. Porque muita gente confunde todo o Velho Testamento como sendo o livro da lei, e não é. O livro da lei é o que nós chamamos de Torá.
Porém, os escritos sagrados dos judeus, eles também têm uma composição de livros proféticos, livros históricos e livros poéticos, deixando claro que essa é uma classificação ocidental. Os livros históricos, nós temos os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já os livros poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e temos os livros dos profetas. Essa classificação profeta maior e profeta menor não se dá porque por conta da importância do profeta. Foi um profeta de maior importância, não. Se dá por conta do tamanho dos livros. Os livros dos profetas, que são grandes. Nós temos aí os livros de Isaías, Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São aqueles profetas que escreveram em grande quantidade. E os profetas menores são aqueles profetas que escreveram livros pequenos, aí entre 2, 3, 5 capítulos. O Velho Testamento, de uma maneira geral, ele tem uma única mensagem. A mensagem é: o Messias virá. Jesus virá. Sabemos quem é o Messias. Então, todo o Velho Testamento, ele tem uma finalidade: apontar para Cristo, e através dos escritos, dos livros sagrados do Antigo Testamento ou do Taná, a partir deles, nós conseguimos apontar e saber e descobrir quem é o Messias. Vamos falar isso em aulas futuras. Porém, essa classificação entre livros proféticos, poéticos, é uma separação ocidental, porque o povo judeu, eles separam o antigo, que nós temos como Antigo Testamento, mas o Taná, que é a compilação dos livros sagrados, como a lei, né, é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, os chamados escritos, que aí nós temos a junção de Salmos, Provérbios, Jó, que seria aí basicamente os livros históricos e os livros poéticos, e em separado aí os livros proféticos, né, com exceção aí de Daniel, que eles colocam nessa classificação, e o livro de Esdras e Neemias, eles consideram o que nós temos esse livro separado em dois, como se fosse um único livro. Já o nosso Novo Testamento, ele foi escrito por apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares, logo a partir de Jesus e ressurreição, até por volta do ano 100. E uma característica interessante é que todos esses escritos, eles foram escritos em grego, diferente do Velho Testamento, que foram escritos em hebraico e aramaico. E esse grego é conhecido como grego koiné, ou seja, grego antigo. E também alguns têm esses escritos, também os chamam de textos receptos, que seria, em tradução literal, o texto como ele foi recebido, né, pelos apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares. E esses documentos eram, na verdade, cartas e livros que circulavam entre todas as igrejas ali do primeiro, segundo e terceiro século. E acontece que ao longo do tempo, muitas igrejas elas foram coletando e juntando muitos desses escritos, até que, veremos mais à frente, os pais da igreja começaram a criar uma compilação desses livros e medi-los de uma maneira responsável quais seriam aqueles textos com confiabilidade, que de fato vieram da mão dos apóstolos, dos evangelistas e testemunhas oculares. E assim foi formando o que nós temos aí sobre o cânon, tá? Uma palavra grega que veremos mais à frente o que isso significa. O que a gente precisa saber do Novo Testamento é que ele possui 4 livros bibliográficos, que nós chamamos aí os 4 evangélicos.
os 4 evangelhos. Temos um livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos aí as 13 cartas paulinas, uma carta aos Hebreus, uma carta de Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, uma carta de Judas e um livro de profecias, né, que é escrito pelo apóstolo João. E o Antigo Novo Testamento, ele tem uma mensagem objetiva. Enquanto o Velho Testamento era que o Messias irá, no caso Jesus, aqui é a testificação de que Jesus veio estabelecendo uma nova lei. O cumprimento de todas as profecias do Taná referente ao Messias e o cumprimento da própria lei e dos profetas, que ali se dizia que uma nova lei seria estabelecida. Então temos aqui o estabelecimento de novas profecias, revelações, sabedorias, e antes coisas que estavam obscuras, não compreensíveis através da lei, agora elas vieram à luz, elas foram reveladas. Nos livros bibliográficos dos evangelhos temos Mateus, Marcos, João e Lucas. Eles vão retratar a vida de Jesus, desde a genealogia até a morte e ressurreição. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ele vai contar a história da igreja primitiva, o recebimento do Espírito Santo e como é que era a ação e as características de organização e conduta da igreja quando ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Temos as cartas paulinas que revelam aí, dentre as viagens missionárias, diversos ensinamentos sobre Cristo e sobre a graça de Deus, em específico com a ênfase em relação aos gentios, não para o povo judeu, mas reforçando de que Jesus criou uma nova aliança, aliança essa que agora ela se tornou extensível e inclusiva para o povo gentil, ou seja, os não judeus. Temos aí a carta de Hebreus, o autor hoje para nós é desconhecido, mas naquela época, quando o cânon foi formado, eles conheciam de fato quem era o autor de Hebreus. Temos aí a carta de Tiago, carta de Pedro, cartas de João, cartas de Judas e o nosso livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, ou também conhecido pelo livro de Revelação, escrita pelo apóstolo João, que vem falar sobre as profecias do final dos tempos, a salvação, a vitória dos crentes e a vitória e consumação final, o desfecho final da vitória de Cristo sobre a morte, ressurreição e sobre o inimigo das nossas almas. Mensagem do Novo Testamento: o Messias veio. Glória a Deus por isso.